Vou ficar falando lá, se eu der alguma demora de responder aqui, é porque eu estou falando lá no outro grupo também. Olá, boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui pelo NERES, pelo Núcleo de Estudos da Religião, Educação e Sociedade do IFAL, o grupo do CNPq, e também conjuntamente com o colegiado da especialização em Ciências da Religião e Ensino Religioso pelo Instituto Federal de Alagoas, na modalidade EAD. Nós registramos esse momento com muita satisfação a presença, a partir da figura do coordenador, professor Hugo Brandão, dos pró-reitores, a professora Eunice Palmeira, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, a pró-reitora Cledilma Costa, a Pró-Reitoria de Ensino, o pró-reitor de Extensão, Guilherme Neto, Gilberto Neto, e o reitor do Instituto Federal de Alagoas, o professor Carlos Guedes. É um momento histórico para a instituição e para todos nós da educação, e de modo particular aos estudantes e interessados nessa temática. Ao ofertar um curso que abriga como tema o fenômeno religioso, nós percebemos as diferentes conexões que a religião repercute na sociedade. E aí cabe aqui uma simples pergunta, e muito breve, o porquê do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia abrigar um curso com essa temática. Para além dos normativos que a instituição tem como compromisso legal do ensino médio integrado, da graduação e da pós-graduação, o Instituto Federal de Alagoas sai com ineditismo no contexto que o Brasil e o mundo vivencia, que é exatamente da religião como agenda pública no espaço público da sociedade. E esse estudo e a proposta do NERES, do Núcleo de Estudos da Religião e da própria especialização, não é uma observação, como mais adiante o coordenador da especialização deverá explanar, do fenômeno religioso em si, da experiência apenas e tão somente da fé em si, mas também, para além, que é importante essa experiência com o sagrado de cada um, é da repercussão institucional, de como a repercussão na economia, e aí aqui cabe um exemplo, por exemplo, a Índia, que é um país hindu, a repercussão na economia, da quantidade de carne bovina que não é consumida e que não é necessário, por exemplo, a criação desses animais. A repercussão na tecnologia e na ciência, com a questão da genética. A repercussão na democracia, com a agenda moral e dos costumes que repercutem nos direitos produtivos e reprodutivos das mulheres, na sexualidade e nos direitos humanos. Na repercussão do cuidado com a terra, com a natureza, com a água, com a cosmovisão indígena e as religiões de matriz africana. Com a própria repercussão no nosso país, a partir do sincretismo religioso, dos santuários, da vivência de religiosidade, do turismo religioso. Então, ao observar, percebemos que estudar o fenômeno religioso tem repercussões enormes no cotidiano da sociedade, a partir, inclusive, da tecnologia, de como essa religiosidade, de como as religiões, as instituições, as igrejas se utilizam das redes, se utilizam de novos formatos, de novos espaços para além do púlpito e do templo. E também, de modo muito especial, na educação, de como temos a responsabilidade, enquanto educadores, enquanto professores, pesquisadores e os discentes, de lidar com a formação humana. É nesse aspecto que o NERES lança o livro com a temática atual, que é a religião como agenda pública no tempo presente. E aí nós convidamos alguns dos autores que aqui estão a fazer uma fala inicial de suas experiências nessa obra. O Hugo Alan Matos, que aqui está presente, nós vamos convidá-lo para que ele inicie a sua experiência no NERES e nessa publicação tão importante nesse momento. A seguir, o professor Hugo Brandão e depois o professor Fábio Salles. Com a palavra a você, Hugo Alan. Olá, uma boa tarde a todas, a todos. Me ouvem bem? Flávio, eu só não entendi, eu faço uma breve exposição, é isso, sobre o capítulo? Sobre o capítulo, sobre a sua experiência no NERES, sobre esse legal. Contexto do mundo atual, né? Legal. Quero primeiro saudar todas as autoridades presentes,
É um prazer estar convosco aqui. Quero agradecer a abertura da casa, né, do IFAL, que já considero também minha casa pelo Neres. Fui convidado faz um pouco menos de um ano, pelo Hugo Brandão, pelo Flávio, a participar do Neres, e temos contribuído no sentido de articular pessoas que estejam sintonizadas aos objetivos do grupo de pesquisas, para que a gente possa cada vez mais aglutinar gente que queira, de fato, pensar essas questões das ciências da religião e do ensino religioso em particular, né? Então, minha contribuição tem sido um pouco nessa questão da articulação, da gente pensar essa questão das ciências da religião e ensino religioso na revista científica, que está em preparação, na especialização, que estamos iniciando com muita alegria, o mestrado, quem sabe, a graduação estão vindo por aí também no horizonte, né? Mas vamos devagar, vamos consolidar aquilo que já fizemos e vamos abrindo caminho para as coisas novas aí. É um pouco disso, e já falo também do capítulo, Flávio. Legal. Então, o capítulo é um fruto de uma pesquisa já... Pode falar, Flávio. Eu solicito que seja uma fala simbólica, uma fala breve, diante do tempo, porque daqui a pouco o conferencista já chega e se inicia a aula inaugural com as falas das autoridades e vamos prosseguir. Mas fique à vontade, perdoe por atrapalhar. Claro, e ponderando que temos outras autoras aqui também, Yasmin está por aí, Maria Angélica, etc. Bom, rapidamente, essa pesquisa já é um fruto da pós-graduação que eu fiz lá em 2000 e alguns anos, né? Coisa de 10 anos aí já, que é uma retomada que o autor Henrique Dussel faz do pensamento do Marx, tentando ali... O Henrique Dussel, ele foi um dos primeiros latino-americanos a ler as obras completas de Marx no original alemão. Ele teve acesso a isso há muito tempo atrás, na década de 70, ali, quando as obras completas ainda nem tinham terminado de ser editadas, muito menos lançadas, publicadas, e ele tenta fazer uma retomada do pensamento marxiano, retirando ele das leituras hegeliana, leninista, trotskistas, etc., que muito tendenciam a leitura do Marx na América Latina. E, especialmente, essa questão das influências do judaísmo e do cristianismo no pensamento do Marx. Então, o capítulo vai nessa perspectiva. O Dussel não chega a afirmar que o Marx é um cristão, como José Porfírio, né, um filósofo mexicano, dentre outros, falam que o pensamento do Marx é cristão, outros falam judeus. O Dussel fala não. O Dussel coloca uma suspeita se há, de fato, uma possibilidade de uma teologia política não intencional no pensamento do Marx, né? Que há essa influência judaica cristã, ele aponta que de fato, muita certeza, né, de que há essa influência. Agora, qual influência, né? Ou será que Marx intencionalmente colocou um discurso ali? E ele aponta no livro Metáforas Teológicas do Marx, é um livro que nós estamos traduzindo, inclusive, estamos traduzindo várias obras do Dussel, né, em outro grupo de estudos, para o português, e a leitura que ele faz é justamente essa, tentando aí pegar um Marx mesmo, em 3 obras. Um Marx desconhecido, o último Marx, e o Marx e a filosofia da libertação latino-americana. Então, um pouco disso que trata o capítulo, ele vai apontar com metáforas teológicas essa influência do judaísmo e cristianismo no pensamento do Marx, e esse capítulo que eu fiz na verdade, um artigo de divulgação dessa experiência que o Dussel traz para nós da leitura do pensamento marxiano. Muito obrigado, gente. Maria Angélica se encontra, a nossa colega. Eu vou passar para a Yasmin, então, e depois o professor Fábio Salles. Desculpa, foi sem querer. Tá bom. Professor Fábio Salles, então, por gentileza, a partir da sua experiência, do seu artigo, o professor Fábio Salles se encontra na sala. Estou aqui, não sei se me veem, me escutam. Sim, Fábio, escutamos perfeitamente. Você, por gentileza, diz o título do seu artigo e explana um pouco sobre a sua experiência dessa escrita e do Neres. Tudo bem. Muito boa tarde a todos e a todas. Gostaria de, primeiro, agradecer, né, por esse espaço, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando, né, para mais um momento de partilha dentro da nossa casa, o Instituto Federal de Alagoas. Eu sou suspeito de falar porque eu faço parte desse grupo originário que começa com esses diálogos que são atravessados nessa ponte terrestre entre Maceió, Recife, entre IFAL, Universidade Católica de Pernambuco, mas, enfim,
Então, nós estamos aí nesses diálogos e eu gostaria de cumprimentar especialmente a professora Eunice Palmeira, que foi com quem nós demos seguimento, porque nós começamos a conversar, né, com o professor Carlos Henrique, à época, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, enfim, mas nós sempre fomos muito bem acolhidos pela professora Eunice. E aí nós trabalhamos esse título, e por que eu estou dizendo nós, né? Porque foi um texto escrito a 4 mãos. Então, eu e a professora Ana Leide, também professora do IFAL, né, que deve estar aqui na sala conosco. Eu tive a grata experiência de construir um texto efetivamente a 4 mãos. Nós compartilhamos, né, desde a ideia originária, quando eu fui conversar com ela, pedi algumas dicas. Ela é linguista, né? Também trabalhou com literatura no mestrado, enfim, sobre o texto. Ela gostou do tema, então deu-se a urgência do cuidado com a casa comum, um possível encontro entre os apontamentos teológicos do Papa Francisco, de Leonardo Boff, e as cosmovisões indígenas e afro-brasileiras. Nesse momento, né, nesse texto, nós não pretendemos de maneira alguma estabelecer as pontes, procurar as divisões, os raios, onde é que um começa, onde é que o outro termina, mas, sobretudo, identificar aquilo que perpassa, aquilo que está antes e que atravessa e que ainda assim consegue se mostrar presente depois dentro dessas cosmovisões que tentam dizer por aí que são opostas, antagônicas, etc., etc., e nós, quando vamos investigar, observamos que há muito mais em comum. E aí fica aí o convite para a leitura do livro, daquilo que possa interessar, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Ô Flávio, se a Ana Leide estiver aí, que foi autora também do texto com o Fábio, quiser tecer algumas palavras, pode ficar à vontade. Hugo, acabei de ver aqui que ela não está, viu? Pode passar para o próximo. Obrigado, querido. Eu, antes de passar para o diácono Sandro, me lembrem se as demais autoras estão na sala, minha gente, por favor. Essa temática que o Fábio traz nos remete ao que está acontecendo no país agora. Essa questão da casa comum, que é um chamado do Papa Francisco, que é o do cuidar da natureza, do meio ambiente, né? Quando a gente vê os incêndios que está tomando de conta de todo o país, a Amazônia, os rios secando, e aí tem uma repercussão, porque ele lança uma encíclica, ele convida o mundo a pensar a natureza, a pensar a questão das fontes naturais e do respeito, né, do risco do esgotamento da terra e de como a visão indígena nos ensina a preservar. Né? Então, eu estou falando isso porque tem tudo a ver com o Instituto Federal, com os cursos que nós temos, inclusive, no campus Marechal Deodoro, né, de meio ambiente, e de como há esses atravessamentos, essas repercussões, né, de como a religião e a religiosidade ela é fundamental no pensamento. Flávio, ficou mudo o seu microfone, não sei se só para mim. Fechou o microfone, na verdade. Mas vocês chegaram a ouvir trecho da minha fala? Sim, ouvimos. Foi só o finalzinho. Tá, joia. Peço desculpas. Então, eu passo a fala para o diácono Sandro, por gentileza, o seu título do seu artigo, a sua experiência nessa sua pesquisa e também aqui no NERES. Então, gostaria de saudar a todos com uma boa tarde. E antes de iniciar esta brevíssima fala, né, me solidarizar a todos que, neste momento, estão em luto e com sofrimento decorrente do desabamento do teto, né, do Santuário do Morro da Conceição, local que congrega diversas experiências religiosas e nos desafia de maneira concreta a pensar e ressignificar nossas experiências. Então, gostaria de saudar a todos e a todas, né, dizendo que a experiência do NERES é algo que nos desafia a pensar a experiência religiosa dentro de contextos, né, e de experiências culturais. A temática que tentei trabalhar é um pouco continuação daquilo que no meu trabalho de mestrado tentei buscar e aprofundar, né, e ao mesmo tempo um desafio, porque é um homem falando de experiências de mulheres, né? Então, o título ficou A História de Rezas e Rezas com História, a espiritualidade na narrativa humana. Então, foi algo que
nos impressionou diante da diversidade cultural que essas mulheres possuem, de ressignificar a experiência da salvação com a dimensão do salus, a saúde. Então, essa temática envolve essas duas dimensões, né, de saúde, enquanto ressignificação da experiência humana, e a dimensão da salvação como projeto, né, de eternidade presente em diversas experiências religiosas. Então, nesse contexto, a gente tentou abordar um pouco essas narrativas e essas espiritualidades que brotam da experiência dessas mulheres que rezam e, com suas palavras, ressignificam o universo, a experiência e a vida daqueles que as procuram, buscando assim uma ressignificação de suas existências. Então, brevemente um pouco isso que eu gostaria de trazer. Agradeço mais uma vez, né, a disponibilidade de colaborar humildemente com esse processo, lembrando também que eu estou no doutorado em educação pela UFAL, mesmo morando aqui no Recife. Então, a todos, uma boa tarde. Convidamos a pesquisadora Maria Angélica Martins, por gentileza, fazer a sua fala com a autora desta obra. Maria Angélica, nos escuta? Flávio, eu acho que ela caiu, que eu não estou achando o nome dela aqui. Ela está com essa conta Heitor, não sei, no inglês eu não domino não, Heitor, mas acho que ela está com dificuldade dos sinais. O áudio dela está ativado, mas não está saindo nada. Sim, nosso grupo avisou que estava com alguma dificuldade no sinal. Maria Angélica, tente sair e entrar novamente. Isso. Quer que eu prossiga, Flávio, para ela ir melhorando lá? Você faz a sua fala do seu artigo, não é? Enquanto ela ganha tempo, né? Bom, então vamos nós. Primeiro, é uma satisfação incrível estar aqui, e eu vou falar especificamente do livro, porque a gente vai ter um momento para falar da especialização, né, em ciências de religião. O livro é fruto desse grupo de pesquisa CNPq, um grupo de pesquisa nascido da ousadia de professores de IFAL, sobretudo, em cursar ciências da religião, e aí eu falo, mesmo arrogantemente, no meu nome, mas no nome de Fábio, de Flávio, que pensamos logo no início a possibilidade de um grupo de pesquisa, e depois foram se unindo conosco diversos pesquisadores e pesquisadoras de todo o Brasil. E aí eu faço referência aos autores que aqui estão, o Gualã, vou esquecer alguns, aí já estou até com medo, já me arrependi até de citar, mas vai lá. O Gualã, que é da Federal de Juiz de Fora, da PUC São Paulo, salvo engano, me corrija aí o Galã, Maria Angélica, da Federal de Juiz de Fora, o Sandro, de Pernambuco, está fazendo doutorado na UFAL, só dos autores eu estou falando, Yasmin, que está fazendo doutorado também, é do Neres, tem uma turma do Neres aqui, eu não vou lembrar todos, mas, assim, todos contribuem muito para as pesquisas do nosso grupo e, consequentemente, para elevar o nome da nossa instituição, que é uma instituição de excelência, uma instituição de pesquisa de excelência. Aqui eu quero fazer uma fala parabenizando a Eunice, a PRPPI, especialmente a Pró-Reitoria de Pesquisa, por ter apostado no nosso grupo, né, por ter nos ajudado. Sei que não estão presentes, mas queria fazer uma fala aqui em agradecimento, nem que seja depois para ver a gravação, ao Eugênio, que tem nos ajudado muito em relação ao grupo de pesquisa. Depois falarei do Joab, né, que ajudou muito na especialização. Então, primeiro eu queria dizer que esse grupo de pesquisa é resultado de uma ousadia em cursar ciências da religião. Eu, pessoalmente, quando entrei em ciências da religião, saindo do mestrado de História, achei que estava fazendo teologia. E aí descobri que era uma área totalmente diferente, uma área muito nova. Eu fiz um vídeo agora recente no YouTube, que é fruto da nossa aula na especialização, é uma aula que nós demos, que é o que é ciências da religião. E aí, professor Guedes, Cledilman, Netão, espero que você não ligue chamando Netão, porque Netão dormia na casa dele quando ia para Santana de Ipanema trabalhar lá. A gente só se chama de Netão. Mas Gilberto Neto, Eunice e os demais que estão aqui, os alunos da especialização já assistiram essa aula, a gente explica didaticamente o que é a ciência da religião ou as ciências da religião. Ainda há um debate muito duro se ciência, no singular,
da religião ou ciências da religião. Então, é uma área que busca compreender o fenômeno religioso. E o que vocês estão vendo aqui nada mais é do que diversos autores e autoras que estão explicando cientificamente o fenômeno religioso, buscando compreender a influência cultural, a influência política, a influência social, a influência nos costumes, na ética da religião. A religião é o objeto de estudo das ciências da religião. Os fenômenos religiosos são o objeto de estudo das ciências da religião. Então, é um grupo de pesquisa nesse sentido. Agora, falando mais especificamente dos meus artigos, eu quero um pouquinho de tempo e peço desculpa aos demais e ao Flávio, porque eu escrevi 3 artigos em parcerias, logicamente, não iria falar sobre os 3, só que o professor Wilson Ceciliano, que é professor de Química do IFAL também, escreveu um artigo comigo e o cunhado dele acaba de ser internado, ele está fazendo uma cirurgia, ele está no hospital. Ele chegou a mandar uma mensagem no outro grupo que a gente estava e ele não vai poder estar aqui. Um outro texto eu escrevi com Daniel Vasconcelos, um aluno de graduação, e o outro texto com Rafaela Caminha, que é uma especialista em ciências da religião. Bom, fez especialização. Bom, dito isso, deixa eu apresentar, porque a gente está falando muito do livro, e eu só apresentar mais rapidamente para que fique registrado o livro em si. Acho que vocês estão vendo, estão conseguindo ver. Flávio, por favor. Flávio? Sim, Hugo, tá sim. Bom, Hugo Brandão, desculpa, eu fiquei na organização do livro, mas foi um livro feito a diversas mãos, foram todos os autores. O nome do livro é Religião como Agenda Pública no Tempo Presente. Foi publicado pela editora Filos. Para todos os que estão aqui presentes, nós concederemos o livro na versão e-book, então vou mandar o link para vocês poderem baixar o livro. Repito aqui, Organização Hugo Brandão, Religião como Agenda Pública. Deixa eu olhar para o sumário, porque senão eu me perco um pouquinho, porque foram 3 artigos, eu não vou lembrar dos 3. Conselho Científico, Conselho Editorial, então foi um livro que passou por Conselho Científico, não foi um livro de literatura, nada contra a literatura, mas um livro que não seja de ciência, que não seja produção científica. Então, aí, o primeiro capítulo do Hugo Matos, que ele já falou, há uma teologia política no pensamento de Karl Marx, e aí o segundo já vem um capítulo meu, mediunidade, estudo e caridade, refletindo sobre os aspectos filosóficos e históricos culturais do espiritismo no Brasil. Sou eu com o Daniel Vasconcelos. Daniel, se estiver aí presente e quiser fazer uma fala, fique à vontade. Tinha falado comigo antes que preferia que eu falasse, mas assim, eu não vou me aprofundar nos 3 capítulos que escrevi, porque senão ia ficar muito longa a minha fala. Mas aqui eu quero fazer um corte somente. Olha, eu sou cristão, e para vocês verem a interdisciplinaridade, o diálogo interreligioso da área das ciências da religião, que está presente no nosso livro, que está presente no nosso grupo de pesquisa, no NERES, eu afirmo com toda certeza, isso é uma afirmação e convicção pessoal, que o maior líder religioso do Brasil foi Chico Xavier, pelo menos o que eu tenho mais admiração. E olha que eu sou cristão, eu não creio em reencarnação e etc. Por que eu estou fazendo esse corte? Para que percebam que a ciência da religião possibilita, dentre outras coisas, o combate à intolerância religiosa. Nós combatemos a intolerância religiosa, a desinformação, o preconceito religioso, os ataques aos à comunidade eu vou errar, me perdoe, a comunidade LGBTQI+, vou até aí, o combate a toda e qualquer forma de intolerância, de preconceitos que são ou que partem de preceitos religiosos, nós combatemos com informação, com pesquisa de ponta, com ciência. E nesse capítulo eu só vou fazer o corte de que, mesmo como cristão, mesmo como cientista da religião, eu poderia estar aqui pegando um cristão para figurar como o maior líder religioso. Eu afirmo, uma convicção pessoal, logicamente, que Chico Xavier foi o maior líder espiritual do Brasil, o que eu tenho mais admiração. Isso é fruto de estudo, é fruto de combate a preconceito, aos meus próprios preconceitos, combate às minhas próprias crenças dogmáticas, as minhas mais
intrínsecas certezas religiosas que vêm ao longo de décadas por conta de uma colonização e de uma colonização agressiva, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista físico, político, econômico, mas eu quero falar de uma colonização agressiva do ponto de vista cultural, que elimina outras crenças religiosas e nos faz ter dogmas aos quais não podem ser questionados. Então, só queria fazer essa fala mesmo para pontuar a reflexão que a gente faz de forma filosófica, histórica, cultural sobre o espiritismo. Passo aqui pelo capítulo do Lucas Guzmão, Lucas Almeida e Marcos Santos. Espero que o Lucas esteja aí. Ele fala sobre Tomás de Aquino. Deixa eu passar para o meu. Oi. Eu peço que você seja mais breve, se Vou você faz fechar a leitura informativa, aí você finaliza. Vou fechar agora, desculpa. Vou tentar ser mais breve ainda. Porque são 3 capítulos. O 4º capítulo, Religiosidade em Charles Taylor, explorando a sua relação com o secularismo e o reconhecimento. Aqui ficou um debate, por exemplo, do Todes. Agora mesmo teve o hino nacional aí na campanha do Guilherme Boulos, eu não vou falar muito porque não dá tempo, mas a ideia de que no Estado democrático de direito, as minorias precisam ser reconhecidas. E, falando de religião, nós vivemos uma fase de secularismo e de uma explosão de diversas novas experiências religiosas que precisam ser reconhecidas e protegidas pelo Estado. Diversas expressões religiosas que não têm segurança de crença, porque não são protegidas e sequer reconhecidas. Então, o Charles Taylor fala de um secularismo que nós vivenciamos nos dias atuais e a questão do reconhecimento pelo Estado democrático de direito e pela sociedade, que é uma questão de sobrevivência, de manutenção de identidade. Vou falar de uma religião com uma força mais expressiva do que essas novas expressões religiosas, mas, por exemplo, a Umbanda e o Candomblé. A Umbanda e o Candomblé precisam ser reconhecidas e identificadas e reconhecidas pelo Estado Democrático de Direito e protegidas enquanto uma crença, enquanto uma expressão religiosa. Bom, estou correndo aqui contra o tempo. O próximo texto é do professor Álvaro, passo rapidinho, que é professor do IFAL, do Jason, e aí do Fábio que falou agora, do Sandro que já falou, do Flávio, que eu espero que ele fale um pouquinho do dele, Maria Angélica, Pierra e volta o meu. Só esse último agora eu fecho. Capítulo 12. Religião e substâncias químicas. Eu e o professor Wilson. O professor Wilson, como eu falei, está agora no hospital, era ele que ia fazer a fala. Nós fizemos juntos esse texto. Esse texto está extraordinário, está muito legal. Eu entrei mais com a parte da religião, das ciências da religião, o Wilson com a questão da química, né? Das reações químicas, e ficou um texto intrigante para os leitores. Aqui a gente fala da ayahuasca, por exemplo, que faz parte de um rito religioso e é uma substância química, né? Não deixa de ser alucinógena. A gente fala dela e dentre outras substâncias químicas que também são utilizadas em ritos, em cultos religiosos. Flávia, não sei se a Rafaela quer falar um pouquinho aí, ela está presente, ela fez o capítulo 4, se a Rafaela quiser falar, fica à vontade, mas a minha parte basicamente foi essa, desses 3 capítulos, escrito a 4 mãos, cada capítulo, né? Obrigado e desculpem o tempo, se a Rafaela quiser falar, fica à vontade. Desculpa o tempo que eu gastei. Boa tarde, pessoal. Passando aqui só para agradecer, né, a oportunidade de ter escrito esse artigo com o professor Hugo, com um tema de extrema importância. Esse tema, eu trabalhei Taylor, né, no curso de filosofia e tenho me aprofundado bastante nessa questão, né, da questão do reconhecimento, da importância do reconhecimento e como as pessoas se reconhecem dentro da religião, né? Enfim, mas eu já falou bastante, eu só queria me apresentar e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Fique à vontade, Rafa. Se quiser complementar mais alguma fala, e feliz por vê-la. Angélica, Pierra, vocês aí estão? Querem fazer fala? Flávio. Oi.
O pessoal Oi. está entrando na outra sala, que a gente fechou lá. Eu vou sair aqui, vou conversar com eles e depois volto. É só para avisar porque eu estou saindo. Para eles migrarem para cá, não é Isso, isso? isso. Pronto. Então, eu gostaria de saber se o Lucas Omena se encontra na sala. Ah, Maria Angélica, aí está. Vamos ouvi-la. Onde você está, Maria Angélica? Tá mudo aí, tá mutado. Abra, por favor, o microfone. Maria Angélica, vocês escutam ela? Eu não estou escutando. Não, Flávio. Tá não, Flávio. Boa tarde. Bom, eu registro a chegada de Natália Souza Martins, que é representante da entidade nacional de peso para essa temática. Daqui a pouco, quando a gente oficializar o início da aula inaugural, vamos fazer os registros. Ela é representante vice-presidente do FONAPER, do Fórum Nacional de Pesquisadores e Professores do Ensino Religioso. Também está presente a professora, salvo engano, não, a coordenadora do curso de Ciências da Religião da Universidade Católica de Feira de Santana. E, ao longo desse momento, agora à tarde, nós vamos, como é que se diz, apresentando. Eu queria fazer uma consulta, se mais algum autor do livro está, se não estiver, nós já vamos, então, iniciar oficialmente a aula inaugural com a fala das autoridades do Instituto Federal de Alagoas e demais representantes acadêmicos. Nossa, tão baixinho. Agora estamos te ouvindo, Angélica. Se você quiser fazer a fala, pode, fique à vontade. Sua voz saiu agora há pouco. Acho que você não vai conseguir. Pierre, Angélica, vamos. Flávio, você me ouve agora? Perfeitamente. Escutamos você. Ai, que bom. Estava aqui com um Fala probleminha. para a gente onde você está, que é inédito a distância geográfica, né? Este mês, especificamente de agosto, viemos de férias para o Brasil, então estamos aqui com nossa família, mas estamos em Minas. Acabei de chegar em Minas, na verdade, por isso que eu estou aqui com um probleminha de conexão também. Você fala um pouco do seu artigo, peço a gentileza de ter uma brevidade, e da sua experiência com o NERES. Só um minutinho, Flávio, que eu não te ouvi bem. Só um minutinho que eu vou tentar aumentar o volume aqui. Você me Pode escuta falar bem de agora? novo? Sim, claro. Eu solicito que você brevemente faça uma fala sobre o seu artigo nesta obra, né, que estamos fazendo o lançamento dela, da sua experiência nesse tempo presente de debater, investigar, pesquisar o tema do fenômeno religioso e também a sua experiência com o NERES. Perfeito. Bom, gente, primeiro eu quero dar boa tarde a todos e todas devidamente, agradecer por essa oportunidade, né, por estarmos aqui para fazer o lançamento deste livro, que eu tive o prazer de contribuir. Bom, entrei no NERES, acho que foi no início deste ano, né, já tive logo de cara a oportunidade de escrever esse livro junto com os demais autores, tem sido uma experiência muito positiva, acho que Flávio, Hugo, né, os organizadores do grupo e também participam, né, são integrantes do grupo, acho que nos momentos que nós já conversamos, tivemos a oportunidade de conversar, foi sempre muito produtivo, acho que é um grupo muito comprometido dentro da nossa área, né, da religião, e aí para mim é uma alegria poder participar, justamente porque eu tenho também acho que isso é importante, de colocar a mão na massa, realmente essa questão do NERES é bastante. E aí, sobre este capítulo especificamente, o capítulo 10, que eu escrevi, Flávio, se puder resgatar o título completo, posso até agora não falar de o título que eu coloquei, mas, e aí fica a recomendação, né, para demais integrantes, pessoas que estão aqui participantes também conhecerem. A minha pesquisa, tanto de mestrado, agora no doutorado, eu já estou quase que no final do doutorado, é uma pesquisa sobre protestantismo histórico, e aí especificamente, em geral, é um muito amplo, e aí o histórico também não deixa de ser, e aí do histórico a gente fala, eu especificamente foco em calvinismo, e quando a gente foca em calvinismo também tem as suas variações. Então, principalmente desde o mestrado eu tenho estudado o calvinismo holandês, e aí durante o mestrado eu fiz reconstruir itinerário de como o calvinismo holandês chegou ao Brasil, o calvinismo holandês propõe uma leitura do calvinismo original, já é uma leitura moderna, e aí com isso traz algumas novas situações para a atuação da religião no espaço público. E aí, o calvinismo holandês ele ganhou muito espaço dos anos 1970, 80 para cá no Brasil,
Isso chama muita atenção me chamou muita atenção e foi isso que eu me propus a estudar, né? Por que que o calvinismo holandês, ele tem se tornado entre os evangélicos um objeto, assim, de pessoas, inclusive, que são, às vezes, de outras alas do protestantismo, como o pentecostalismo, se interessa bastante por essa parte mais do calvinismo holandês, que é uma parte que se propõe justamente um diálogo com a cultura, um diálogo com a esfera pública, um diálogo com a política, né? Encontra pessoas mesmo de outras denominações, encontra muito ferramental teológico ali no calvinismo holandês para poder atuar na política brasileira. E aí a gente teve aí no último governo, o governo Bolsonaro, a gente teve a atuação de protestantes da linha histórica, presbiterianos, que têm justamente uma ligação com o calvinismo holandês e buscam no calvinismo holandês uma justificativa para buscaram, né, uma justificativa para sua atuação no campo político. E nunca antes, assim, protestantes históricos foram tão incisivos na política quanto no governo Bolsonaro, chegaram a postos altos do governo Bolsonaro, como o ex-ministro da Educação, um dos ministros da Educação que nós tivemos, enfim, e aí tudo isso vem endossando ainda mais a minha busca por entender essa importação do calvinismo holandês para o Brasil, né? Esse ferramental teológico. E aí que chego nesse capítulo que eu escrevo o quanto um autor, especificamente o Francis Schaeffer, um teólogo norte-americano, foi importante no Brasil para trazer o calvinismo holandês. Então, o calvinismo holandês que chega no Brasil é um calvinismo que passa antes por uma americanização, por assim dizer. E isso confirma a hipótese e é uma hipótese que agora já muito bem sustentada, e é sobre ela também que eu falo nesse capítulo, de que o calvinismo holandês que chega ao Brasil é um calvinismo americanizado e, portanto, tem uma relação verificável também com o fundamentalismo religioso, uma vez que a sociedade norte-americana, né, é onde, de fato, o fundamentalismo religioso nasce e toma diferentes proporções. Esse teólogo especificamente, Francis Schaeffer, do qual eu falo, que assumiu as proposições do calvinismo holandês, de fato foi reconhecido como um evangelista, um pastor, um teólogo fundamentalista nos Estados Unidos, né? Esteve envolvido numa cena muito importante nos Estados Unidos, que é a década de 70, 80, em que a gente teve, por exemplo, a questão do caso Roe contra o Wade, sobre o aborto, que pela primeira vez nos Estados Unidos, o aborto ele se tornou ali uma opção federativa, inclusive, mas os fundamentalistas lutaram muito contra isso. E aí, recentemente, no governo Trump, essa permissão, né, do governo federal para o aborto foi derrubada e se tornou novamente uma questão de estados, né? E aí a gente tem estados cada vez mais conservadores nos Estados Unidos que vieram com tudo para proibir o aborto em todas as situações possíveis, né? Então, a gente tem estados como Texas, por exemplo, em que, assim, mesmo em casos de estupro, o aborto ele não é permitido, né? Então, e aí, essa questão do aborto nos Estados Unidos remonta muito à década de 70, 80, em que os fundamentalistas religiosos estavam envolvidos, inclusive esse autor do qual eu falo neste capítulo. Então, assim, o meu estudo sobre calvinismo holandês, ele me leva ao fundamentalismo religioso, e aí me leva a discutir condições históricas e sociais dos Estados Unidos, para também entender o Brasil e quanto que a gente importa, né, a questão como a religião se comporta na esfera pública, a gente também importa muito dos Estados Unidos. Então, é sobre isso que eu falo no meu capítulo, e aí quem se interessar está à disposição, e também estou super aberta, quem em algum momento quiser trocar alguma ideia sobre isso, enfim, tem os meus contatos também aí no livro, tá bom? Obrigada, Flávio. Obrigada, pessoal. Fala brilhante a sua, com a tranquilidade dos mineiros, né? Eu gostaria de pedir a Hugo, a Fábio, que colocasse no chat o link do perfil do Neres no Instagram. Nós vamos publicar lá no Instagram do Neres todos os artigos, né? O título dos artigos e os autores de cada artigo e os contatos que vocês possam seguir
sobretudo os que aqui estão, os interessados, pesquisadores, para que possam interagir com os coautores desta obra. Eu penso que os autores que estavam, o Lucas Almeida se encontra, para que a gente possa já dar início ao momento da aula inaugural. O professor Carlos Guedes pontualmente está aqui desde as 13 horas, junto com os pró-reitores, e aí nós queríamos dar prosseguimento. Se tiver mais algum autor do livro que queira contribuir, fazer alguma fala, então podemos, a partir desse momento, iniciar Claro, só antes de mais nada, eu vou colocar aqui o link, o pessoal perguntando muito sobre o livro, para presentear os presentes a baixarem gratuitamente o nosso livro. Vou colocar o link aqui. O Fábio colocou, salvo engano, já? no chat. Entendi. Já. Beleza.